Então, nós vamos começar aqui no nosso 44º encontro do Grupo de Leitura do Capital, Sociedade, Economia e Política, hoje, 18 de novembro, né? Então, a gente está aqui no capítulo 13, item 8, subitem D, o item, capítulo 13, Máquina e Grande Indústria, Evolucionamento da manufatura, do artesanato, trabalho domiciliar. A gente está no item aqui sobre o trabalho domiciliar moderno. Então, vamos lá. Passo agora ao assim chamado trabalho domiciliar. Uma ideia dessa esfera de exploração do capital erigida na retaguarda da grande indústria, bem como de suas monstruosidades, é dada, por exemplo, pela fabricação de pregos. Nota 257. Trata-se aqui de pregos feitos a martelo, diferentemente daqueles produzidos à máquina. Ver o Comissariado de Emprego Infantil, terceiro relatório, etc. De aparência tão idílica em alguns vilarejos longínquos da Inglaterra. Bastarão aqui alguns exemplos extraídos da fabricação de rendas e de palha trançada, ramos ainda não mecanizados de modo algum, ou que concorrem com a indústria mecanizada e manufatureira. Das 150 mil pessoas ocupadas na fabricação inglesa de rendas, cerca de 10 mil enquadram-se na Lei Fabril de 1861. A imensa maioria das 140 mil restantes são mulheres, adolescentes e crianças, de ambos os sexos, embora seja o sexo masculino, só esteja parcamente representado. O estado de saúde desse material, entre aspas, barato, de exploração, pode ser constatado na seguinte tabela do Dr. Truman, médico na Policlínica Geral de Nottingham. De cada 686 pacientes rendeiras, a maioria entre 17 e 24 anos, o número de tuberculosos era. Aí ele vai aqui por ano, 1852. Uma em cada 45 com tuberculose. 53, uma em 28. 1854, uma em 17. Uma em 18. Uma em 15. Uma em 13. 1858, uma em 15. 59, uma em 9. 1860, uma de 8. E 1861, uma de cada 8, né? Então, tem uma tendência aí de diminuição. 258, mesmo relatório aqui. Na verdade, de aumento dos casos de tuberculose, né? Porque não, você tem razão. Perfeitamente, você tem razão. Então, ou seja, uma de 45, uma pessoa em 45 tinha tuberculose. Ou seja, quase dobrou de um ano para o outro, né? E de 1852 a 1871 foi aumentado por 5 a incidência. Então, bem notado aqui. Não, por 5 não. Em 1852 era praticamente 2%. E agora, quando chegou em 1861, era 15%. Por 10. De 2 passou para 15. Essa progressão na taxa de casos de tuberculose há de ser suficiente para o mais otimista dos progressistas e o mais mentiroso dos mascates alemães do livre câmbio. A Lei Fabril de 1861 regulamenta a fabricação de rendas propriamente dita quando realizada à máquina, o que é a regra na Inglaterra. Os ramos que aqui examinaremos brevemente, incluindo somente aqueles nos quais os trabalhadores, em vez de estarem concentrados em manufaturas, estabelecimentos comerciais, etc., atuam apenas como assim chamados trabalhadores domiciliares e dividem entre o finishing, entre parênteses, último acabamento das rendas feitas à máquina, um ramo que, por sua vez, compreende inúmeras subdivisões, fecha parênteses, e 2, renda de biuros.
O acabamento de renda é realizado como trabalho domiciliar, seja nas assim chamadas casas de mestras ou por mulheres que trabalham em suas próprias casas, sozinhas ou com seus filhos. As mulheres que mantêm as casas de mestras são igualmente pobres. O local de trabalho é uma parte de sua residência privada. Elas recebem encomendas de fabricantes, proprietários de grandes lojas, etc. E empregam mulheres, moças e crianças pequenas, conforme o tamanho dos aposentos disponíveis e a demanda flutuante do negócio. O número de trabalhadoras ocupadas varia de 20 a 40 em alguns locais e de 10 a 20 em outros. 6 anos é a média da idade mínima com que as crianças começam a trabalhar, mas algumas o fazem com menos de 5 anos. O tempo de trabalho habitual é das 8 horas da manhã às 8 da noite, com 1h30 para as refeições, feitas de modo irregular e muitas vezes nos próprios buracos fétidos onde se trabalha. Se os negócios vão bem, o trabalho costuma durar das 8 horas, abre parênteses, às vezes das 6 horas da manhã, até as 10, 11 ou 12 horas da noite. Nas casernas inglesas, o espaço regulamentar de cada soldado é de 500 a 600 pés cúbicos. Nos lazaretos militares, é de 1.200. Naqueles buracos de trabalho, em contrapartida, cada pessoa dispõe de 67 a 100 pés cúbicos. Ao mesmo tempo, a iluminação a gás consome o oxigênio do ambiente. Para manter as rendas limpas, as crianças têm frequentemente de tirar os sapatos, mesmo no inverno, sendo o assoalho revestido de lajota ou ladrilho. Abre aspas. Em Nottingham, não é nada incomum encontrar de 15 a 20 crianças amontoadas num cubículo de talvez não mais do que 12 pés quadrados, ocupadas durante 15 das 24 horas do dia num trabalho por si mesmo extenuante por seu fastio e monotonia, e além disso, executado nas condições mais insalubres possíveis. Mesmo as crianças mais jovens trabalham com atenção redobrada e numa velocidade espantosa, quase nunca podendo descansar seus dedos ou movimentar-se mais lentamente. Quando se lhes pergunta algo, jamais erguem os olhos do serviço por receio de perder um só instante. À medida que a jornada avança, as senhoras usam uma, abre aspas, vara longa, para incentivar as rendeiras a manterem o ritmo de trabalho. Abre aspas. Ao final de uma longa prisão numa atividade monótona, prejudicial à visão e estafante por causa da uniformidade da postura corporal, as crianças se cansam cada vez mais, tornando-se inquietas como pássaros. É um verdadeiro trabalho escravo. Aqui em inglês, né, repetindo essa frase. Trabalho escravo. De novo, o mesmo relatório aqui da... Acho que é algo... a tradução sobre emprego de crianças, né? Onde as mulheres trabalham em casa com seus próprios filhos, isto é, em sentido moderno, num quarto alugado, frequentemente num sótão, as condições são, quando isso é possível, ainda piores. Esse tipo de trabalho é distribuído num raio de 80 milhas em torno de Nottingham. Quando a criança ocupada nos estabelecimentos comerciais deixa o trabalho às 9 ou 10 horas da noite, é comum que ela ainda receba um pacote para aprontar em casa. O fariseu capitalista, representado por um de seus lacaios assalariados, faz isso com naturalidade, proferindo a untuosa frase, abre aspas, isto é para a mamãe, porém completamente, fecha aspas, porém completamente consciente de que a pobre criança terá de ajudar no trabalho. Nota 260, outra página aqui do relatório. A indústria das rendas de Bilros concentra-se principalmente em 2 distritos agrícolas ingleses. O distrito rendeiro de Honington, que ocupa de 20 a 30 milhas ao longo da costa meridional de Devonshire, inclui um pouco lugares de North Devon. E outro distrito que se estende sobre grande parte dos condados de Buckingham, Bedford, Northampton e as localidades vizinhas de Oxfordshire e
Huntingdonshire. Os cottages dos diaristas agrícolas constituem geralmente os locais de trabalho. Alguns donos de manufatura chegam a empregar mais de 3.000 desses trabalhadores domiciliares, sobretudo crianças e adolescentes, unicamente do sexo feminino. Aqui se repetem as condições descritas no acabamento de rendas. A diferença é que no lugar das casas de mestras, né, que era a tradução disso aqui, surgem as assim chamadas escolas de rendado, lay schools, mantidas por mulheres pobres em seus casebres. As crianças que trabalham nessas escolas, a partir dos 5 anos de idade, às vezes menos, até os 12 ou 15 anos. Durante o primeiro ano, os mais jovens trabalham de 4 a 8 horas, depois das 6 horas da manhã até as 8 ou 10 horas da noite. Abre aspas. Os recintos são geralmente salas de estar comuns de pequenos cottages, com a chaminé tapada para evitar correntes de ar. Os ocupantes mantendo-se aquecidos, também no inverno, apenas por seu próprio calor animal. Em outros casos, essas assim chamadas salas de aulas são pequenas despensas, sem lareira. A superlotação desses buracos e a poluição do ar assim causada são frequentemente extremas. Acrescenta-se a isso o efeito nocivo dos canais de esgotos, latrinas, substância em decomposição e de outras imundícies que se acumulam nas vias de acesso aos cottages menores. Com relação ao espaço, abre aspas, numa escola de rendado, 18 moças e a mestra, 33 pés cúbicos por pessoa, em outra, onde o mau cheiro era insuportável, 18 pessoas, 24,5 pés cúbicos por cabeça. Nessa atividade, podemos encontrar de 2 e 2,5 anos de idade. Crianças de 2 e 2,5 anos de idade. 261, de novo, o mesmo relatório. Onde acaba a renda de biros nos condados rurais de Buckingham e Bedford, começa o entrançado de palha. Ele compreende grande parte de Hertfordshire e regiões ocidentais e setentrionais de Essex. Em 1861, havia 48.043 pessoas ocupadas no entrançado de palha e na confecção de chapéus de palha, sendo 3.815 do sexo masculino em todas as faixas etárias e as demais do sexo feminino, das quais 14.913 menores de 20 anos de idade e 7.000 delas crianças. No lugar das escolas de rendado, surgem as escolas de entrançado de palha. Nelas, as crianças aprendem a trançar a palha a partir dos 4 anos de idade, às vezes entre os 3 e os 4 anos. Educação, é claro, elas não recebem nenhuma. As próprias crianças chamam as escolas primárias de escolas naturais, para diferenciá-las dessas instituições sugadoras de sangue, das quais são obrigadas a trabalhar até que concluam a tarefa, geralmente 30 jardas por dia, exigida por suas mães semifamélicas. Essas mães costumam fazê-las trabalhar em casa até as 10, 11, 12 horas da noite. A palha lhe corta os dedos e a boca, com a qual a umedecem constantemente. Segundo o ponto de vista comum aos funcionários médicos de Londres, resumido pelo Dr. Ballard, o espaço mínimo para cada pessoa num dormitório ou sala de trabalho é de 300 pés cúbicos. Nas salas de entrançado de palha, porém, o espaço é distribuído ainda mais escassamente do que nas escolas de rendado, variando entre 12 e 2/3, 17, 18,5, 22 pés cúbicos por pessoa. Abre aspas, os menores desses números, diz o comentário White, volta aspas, representam um espaço menor do que aquele que uma criança ocuparia se empacotada numa caixa de 3 pés em todas as dimensões. Assim, desfrutam da vida essas crianças até os 12 ou 14 anos de idade.
Os pais miseráveis e degradados só pensam em arrancar o máximo possível de seus filhos. Estes, por sua vez, quando crescidos, não dão mais conta, não dão mais a mínima para seus pais e os abandonam. Não admira que a ignorância, abre aspas, né? Não admira que a ignorância e o vício abundem numa população criada dessa maneira. Sua moralidade está no mais baixo nível. Grande parte das mulheres tem filhos ilegítimos, e muitas numa idade tão precoce que até mesmo os familiarizados com essa estatística criminal ficariam horrorizados. Aqui, de novo, né, o relatório. O salário, que já é miserável nos ramos de atividade que abordamos anteriormente, o salário máximo excepcionalmente pago às crianças nas escolas de entrançado é de 3 shillings. É ainda reduzido a muito menos do seu montante nominal por meio do Truck System, sistema de pagamento com bônus, que prepondera de modo geral nos distritos rendeiros. Se eu não me engano, o Truck System é aquele que o trabalhador paga pelo aluguel, paga por alimentação, uma série de outras coisas, não é? Uma coisa assim. Eu não sei se eu vou lembrar agora. Eu não sei, eu tava até procurando aqui, Ah, e apareceu já um negócio do direito do trabalho aqui, que é o que apareceu eu vi o site do Jus Brasil aqui. Truck System é o sistema pelo qual o empregador mantém o empregado em trabalho de servidão por dívidas com ele contraídas. É tipo aquela coisa, ele compra os próprios alimentos dele na mercearia do patrão, uma coisa do tipo. Uma coisa do tipo. Bom, e aí vai se endividando, né? Aí vai exatamente, né? Porque o salário é miserável, o preço é abusivo, né? E vai ser. Às vezes até adiantamento do pagamento, né? Às vezes o cara negocia, né? Talvez seja, enfim. Mas só uma observação nesse trecho aí. Ele está relatando aqui o que ele chama de trabalho domiciliar moderno, né? Porque, na verdade, esse trabalho domiciliar já existia. Né? Tem a ver eu acho que tem a ver com o que ele chama de putting out system, né? Que seria lá do século XVII, XVIII. Então, mas aí ele está falando de um moderno trabalho domiciliar, né? Talvez seja um momento de que a Revolução Industrial está acontecendo, então já não é mais esse trabalho tipo do putting out system, né? Mas um verdadeiro salariamento por peça, né? Porque você vê que envolve toda a família do proletário, né? As mães, os filhos, e aí eu fiquei lendo, na hora que a gente estava lendo aqui desses, chama aqui lace finishing, não é, tem um que chama escolas aqui, qual que é as escolas? Tem as escolas... Escolas de rendado? Isso. Tá falando? Eu não me lembro. Lace finishing, acho que é o lace finishing, aquela finalização de bordado. O acabamento, assim. é o lace school. Lace schools. Isso, lace school. Essas escolas de bordado. E aí eu fiquei pensando, é uma espécie até de creche, né? Porque, no fundo, ela é um espaço que tem várias crianças ali, né? De diferentes idades. E, na verdade, essas crianças estão lá como se fosse para aprender uma profissão, né? E elas, na verdade, vão trabalhar para essas empresas que subcontratam. Na verdade, até hoje funciona assim na indústria têxtil, né? Não é a marca lá, qualquer marca que a gente compra no shopping, que ela tem exatamente uma fábrica de roupa. Ela na verdade, subcontrata, né? De prestadores de... E aí essas escolas aí funcionavam uma espécie... Imagina, a mãe ia trabalhar na fábrica, deixava a filha
nesses lugares, e aí os filhos ainda trabalhavam para conseguir dinheiro, porque era uma maneira também de conseguir um complemento na renda, né? Então é um negócio assim, completamente subsumido à grande indústria, não é uma coisa doméstica por si mesma, como talvez foi lá numa etapa, vou chamar mercantilista aqui, do desenvolvimento capitalista ali, séculos XVI, XVII, até meados do XVIII, né? Que os comerciantes compravam lá, encomendavam e as pessoas entregavam. Mas aqui não, aqui já está subsumida a grande indústria, né? É a família inteira envolvida nisso. Eu acho que eu só notaria também que é o tipo do trabalho, né, que ele então é a renda, né, provavelmente é uma parte da indústria têxtil que você não consegue automatizar na grande fábrica, né, ou seja, é o trabalho mais manual, perigoso, degradado, mas que ele, ao mesmo tempo, ele tem que atender à escala da indústria, né? Então, por isso você tem que organizar essas escolas aí, vamos dizer assim, né? Que eles chamam essas escolas que tem que colocar uma grande quantidade de gente junto para ter uma escala de produção grande, porque ela atende à grande indústria, né? Só que ela o processo de trabalho ele não pode ser feito em escala, vamos dizer assim, vamos dizer assim, nos teares mecânicos, etc. e tal, né? Não tem que ser de uma forma manual, porque não dá para um trabalho por questões específicas não dá para ser automatizado, etc. Ou seja, a parte mais abjeta aí do trabalho, né? Mas que precisa ter escala, né? Acho que Só para você ter uma ideia, 22 pés cúbicos dá 0,6 metros cúbicos, tá? isso. 0,6 metros cúbicos. Você pensar que o Menor metro do que um quarto. É menor do que um quarto. Não. Não. Um metro cúbico é um cubo com 1 metro de altura, 1 metro de largura, isso dá 1 metro cúbico. Agora é 0,6, é 60% de 1 metro cúbico para cada pessoa. A pessoa está agachada num buraco aqui, como se estivesse agachada aqui debaixo da mesa, né? Espremida. Bem isso mesmo. Bom, vamos avançar mais um pouquinho na leitura, a gente fecha esse item um detalhe, né? Porque também eu acho que às vezes a leitura aqui desse capítulo, dessas partes, ela suscita sempre uma questão, uma certa ojeriza, né? Porque parece que as condições são. Mas, na verdade, tem uma contraparte disso, que é uma produtividade imensa, né, da grande indústria, e que, na verdade, está assentada nisso, né? Então, tem uma contraparte que vai dar num certo enriquecimento, né? Que está meio que escondido nessas condições aqui, né? Porque se fosse de outra maneira, também não seria rentável, né? Se for. Eu acho que nesse capítulo, acho que legal que você colocou esse ponto. Eu acho que é importante nesse capítulo é que, principalmente no item 6 e 7, ele vai conectar como que é essa situação que ele fala a repulsão dos trabalhadores, como isso está ligado ao desenvolvimento da indústria, né? O trabalhador informal, o trabalhador doméstico, agora ele está falando do trabalho domiciliar. Todos eles são consequências da adoção do método de trabalho do sistema de máquinas, né? Como que a gente está falando aqui? Desculpa. Da maquinaria, da questão da maquinaria e grande indústria. A produção dessas condições de trabalho, elas são consequência da adoção da maquinaria. Por quê? Porque se cria essa grande escala e aí se demanda esses trabalhos auxiliares precários e perigosos que estão ali, vamos dizer assim, nas bordas do processo produtivo. E daí ele vai falar também do caso dos trabalhos perigosos dentro de máquinas, etc. e tal, né? Então, é importante ter em mente isso, né? É uma decorrência da expansão da maquinaria
é a geração desse tipo de trabalho, né? Eu acho que isso, lendo o capítulo 13, fica bastante claro. Bom, vamos continuar aqui, então. Transição, subitem E, né? Transição da manufatura e do trabalho domiciliar modernos para a grande indústria. Aceleração dessa revolução mediante a aplicação das leis fabris a esses modos de produzir. O baratamento da força de trabalho por meio do simples abuso de força de trabalho femininas e imaturas, do roubo de todas as condições normais de trabalho e de vida e da brutalidade nua e crua do trabalho excessivo e do trabalho noturno, acaba por se chocar contra certas barreiras naturais que já não se podem transpor. Assim como ocorre com o baratamento das mercadorias e a exploração capitalista em geral, que repousam sobre esses fundamentos. Assim que esse ponto é finalmente alcançado, e isso demora bastante, soa a hora para a introdução da maquinaria e a transformação, agora rápida, da produção domiciliar dispersa, abre as parênteses, ou inclusive da manufatura, fecha parênteses, em produção fabril. O mais colossal exemplo desse movimento nos é fornecido pela produção de acessórios de vestuário. Segundo a classificação da Children's Employment Commission, essa indústria compreende produtores de chapéus de palha e de chapéus femininos, produtores de gorros, alfaiates, milliners e dressmakers. Aqui uma nota, 264. Millinery diz respeito, a rigor, apenas a confecção de toucados, porém compreende também a confecção de mantos e mantilhas, ao passo que as dressmakers são idênticas às nossas modistas. Tá. Camiseiros e costureiras, espartilheiros, luveiros, sapateiros, além de muitos ramos menores, como a fabricação de gravatas, colarinhos, etc. O pessoal feminino ocupado nessas indústrias da Inglaterra, no país de Gales, chegava em 1861 a 576.298 pessoas, das quais pelo menos 115.242 eram menores de 20 anos e 16.560 menores de 15 anos. Os números dessas trabalhadoras no Reino Unido, em 1861, era de 750.334. A quantidade de trabalhadores do sexo masculinos ocupados à mesma época da confecção de chapéus, calçados, luvas e alfaiataria na Inglaterra e no país de Gales era de 437.969, das quais 14.964 menores de 15 anos, 89.000 entre 15 e 20 anos e 333.117 maiores de 20 anos. Nesses dados não figuram muitos ramos menores que aí deveriam estar incluídos. Porém, se tomamos esses números tal como eles se apresentam, o resultado é que só para a Inglaterra e o país de Galo, segundo o censo de 1861, uma soma de 1.024.267 pessoas, portanto, aproximadamente tantas quantas são absorvidas pela agricultura e pela criação de gado. Começamos a entender por que a maquinaria ajuda a criar, como num passe de mágica, massas tão enormes de produtos e a liberar, entre aspas, massas tão enormes de trabalhadores. A produção do wearing apparel, como ele chama, acessórios de vestuário, é realizada por manufaturas, que apenas reproduziram em seu interior a divisão do trabalho, cujos membra disjecta já encontram prontos por mestres artesãos menores, que já não trabalham como antigamente, para consumidores individuais, mas para manufaturas e grandes lojas, de modo que cidades e regiões inteiras do país frequentemente se especializam em tais atividades, como fabricação de calçados, etc. Por fim, em maior medida, pelos assim chamados trabalhadores domiciliares, que
constituem o departamento exterior das manufaturas, das grandes lojas e dos mestres artesãos. Nota 265, ele fala aqui que a millinery e a dressmaking inglesas são geralmente exercidas nas residências dos patrões, em parte por operárias que aí residem e trabalham, em parte por trabalhadores diaristas que residem fora. As massas de material de trabalho, matéria-prima, produtos semi-acabados, etc., são fornecidas pela grande indústria, e a massa do material humano barato, aqui, entre aspas, né, parênteses, disposta como bem se aprouver, fecha parênteses, é composta por pessoas liberadas, entre aspas, pela grande indústria e agricultura. As manufaturas dessa esfera devem seu nascimento principalmente à necessidade do capitalista de ter à sua disposição um exército sempre preparado para entrar em ação em qualquer flutuação da demanda. Nota 266. O comissário White visitou uma manufatura de uniformes militares que empregava entre 1.000 e 1.200 pessoas, quase todas do sexo feminino. Uma manufatura de calçados com 1.300 pessoas, das quais praticamente a metade constituída por crianças e adolescentes, etc. Que, de novo, o relatório sobre o emprego infantil. Essas manufaturas, no entanto, deixam que a seu lado subsista, como sua ampla base, a dispersa produção artesanal e domiciliar. A grande produção de mais valor nesses ramos de trabalho, juntamente com o baratamento progressivo de seus artigos, foi e é devida principalmente ao fato de que o salário é o mínimo necessário para vegetar de modo miserável, ao mesmo tempo que o tempo de trabalho é o máximo humanamente possível. Foi precisamente o baixo preço de sangue e suor humanos, transformados em mercadoria, que expandiu constantemente e continua a expandir a cada dia o mercado de escoamento dos produtos. E para a Inglaterra, em particular, também o mercado colonial, onde, além de tudo, predominam os hábitos e gostos ingleses. Chegou-se, por fim, a um ponto nodal. A base do velho método, a mera exploração brutal do material de trabalho, acompanhada em maior ou menor medida de uma divisão do trabalho sistematicamente desenvolvida, já não bastava um mercado em expansão e a concorrência cada vez mais acirrada entre os capitalistas. Era chegada a hora da maquinaria. A máquina decisivamente revolucionária que se apodera indistintamente de todos os inumeráveis ramos dessa esfera da produção, como as confecções de trajes finos, a alfaiataria, a fabricação de sapatos, a costura, a chapelaria, etc., é a máquina de costura. Seu efeito imediato sobre os trabalhadores é mais ou menos o de toda a maquinaria que, no período da grande indústria, conquista novos ramos de atividade. Crianças muito pequenas são excluídas. O salário dos operários mecânicos se eleva comparativamente ao dos trabalhadores domiciliares, muitos dos quais pertencem aos mais pobres dos pobres. Cai o salário dos artesãos mais bem colocados, com os quais a máquina concorre. Os novos operários mecânicos são exclusivamente meninas e moças. Com a ajuda da força mecânica, elas acabam com o monopólio do trabalho masculino em tarefas pesadas e expulsam das tarefas mais leves multidões de mulheres idosas e crianças imaturas. A concorrência avassaladora abate os trabalhadores manuais mais fracos. Em Londres, ao longo da última década, o horrendo aumento da morte por inanição, death for starvation, transcorreu paralelamente à expansão da costura à máquina. Nota 267. Um exemplo, no dia 26 de fevereiro de 1864, o relatório semanal de óbitos do Registro Geral contém 5 casos de mortes por inanição. Nesse dia, o Times relata um novo caso de morte por inanição. 6 vítimas de morte por inanição numa semana. O Registro Geral. Na Inglaterra, o chefe do Registro Civil. Suas competências abrangem o sistema inteiro de registro de nascimentos, óbitos e divórcios.
Aqui é a nota da tradução. Né? As novas operárias que trabalham com máquinas de costuras movidas por elas com o pé e a mão, ou só com a mão, operação que elas realizam sentadas ou em pé, segundo o peso, o tamanho e a especialidade da máquina, dependem de uma força de trabalho considerável. Sua ocupação se torna insalubre por conta da duração do processo, embora esta seja geralmente menor do que no sistema anterior. Onde quer que invada oficinas já por si acanhadas e superlotadas, como na confecção de calçados, espartilhos, chapéus, etc., a máquina de costura multiplica as influências insalubres. Que, abre aspas. O efeito, diz o comissário Lord, que se experimenta ao adentrar essas oficinas de teto baixo, onde 30 a 40 operários mecânicos trabalham juntos, é intolerável. E é horrível o calor, em parte por causa dos fogões a gás usados para aquecer os ferros de passar. Mesmo quando em tais locais prevalecem horários de trabalho tidos por moderados, isto é, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, é normal a ocorrência de desmaios de 3 a 4 pessoas por dia. Nota 268. De novo, o mesmo tipo dos relatórios aqui citados. O revolucionamento do modo social de produzir, esse resultado necessário da transformação do meio de produção, consuma-se num emaranhado caótico de formas de transição. Elas variam de acordo com o grau em que a máquina de costura se apodera de um ou outro ramo industrial. Com o período em que tal processo ocorre, com a situação preexistente dos trabalhadores, com a preponderância da manufatura, do artesanato ou da produção domiciliar, com o aluguel dos locais de trabalho, etc. Vou ler essa nota aqui, daí já passo para você, Leonardo. Beleza. Aqui. Nota 269, abre aspas, de novo aos relatórios, né? O preço do aluguel dos locais de trabalho parece ser um fator decisivo, razão pela qual é na capital que o velho sistema de delegar trabalho a pequenos empresários e as suas famílias foi conservado por mais tempo e retomado mais cedo. A última frase refere-se exclusivamente à produção de calçados. Eu ia só fazer um comentário, porque eu estou aqui lendo no livro 1, a edição dos economistas. E aí tem uma tradução aqui que ficou diferente, né? Você leu ali o revolucionamento do modo social de produzir, aí no caso do modo social de produzir, né? Esse produto necessário da transformação do meio de produção, aí aqui como tá, né? Realiza-se num colorido caos de formas de transição. Então, uma forma, ele usou por emaranhado, aqui apareceu um colorido, né? Então, enfim. Teve uma outra também que deu uma diferença, quando ele está falando ali do finishing, né? Na edição da Boitempo, ele fala como sendo um ramo, né? Da divisão do trabalho. E aí aqui no da Boitempo ele chama de categoria, o que já indica que é uma categoria de trabalho, enfim, de trabalhador, né? Só essa observação, né? Interessante. Bom, vou ler mais um pouquinho. Por exemplo, na confecção de trajes finos em que o trabalho, na maioria das vezes, já se encontrava organizado, principalmente sobre a base da cooperação simples, a máquina de costura constitui, de início, apenas um novo fator da produção manufatureira. Na alfaiataria, na camisaria, na produção de calçados, etc., todas as formas se entrecruzam. Aqui, a produção fabril propriamente dita. Lá, os intermediários recebem do capitalista em chefe a matéria-prima e agrupam de 10 a 50 ou mais assalariados em câmaras ou sótãos ao redor das máquinas de costura.
Por fim, como no caso de toda a maquinaria que não constitui um sistema articulado e só pode ser utilizada em escala diminuta, artesãos ou trabalhadores domiciliares também empregam, com a ajuda da própria família ou de alguns poucos trabalhadores estranhos, máquinas de costura que pertencem a eles mesmos. Nota 270. Isso não ocorre na confecção de luvas, em que a situação dos trabalhadores se distingue muito pouco da dos indigentes. De fato, atualmente prevalece na Inglaterra o sistema no qual o capitalista concentra um número maior de máquinas em suas instalações e então reparte o produto das máquinas entre o exército de trabalhadores domiciliares para sua elaboração ulterior. Nota 271, de novo o relatório aqui. A diversidade das formas de transição não esconde, porém, a tendência à transformação dessas formas em sistema fabril propriamente dito. Essa tendência é fomentada pelo caráter da própria máquina de costura, cuja multiplicidade de aplicação induz a unificação no mesmo prédio e sob o comando do mesmo capital, de ramos de atividades anteriormente separados, em virtude da circunstância em que os trabalhos de costura, preparatórios e algumas outras operações são executadas de modo mais adequado no local onde se encontra a máquina. E, por fim, por causa da inevitável expropriação dos artesãos e trabalhadores domiciliares que produzem com suas próprias máquinas. Em parte, esse fado já se abateu sobre eles atualmente. A massa cada vez maior de capital investido em máquinas de costura fomenta a produção e provoca a saturação do mercado, que fazem soar o sinal para que os trabalhadores domiciliares vendam suas máquinas de costura. Aqui, nota 272. Em 1864, apenas em Leicester, estavam em uso 800 máquinas de costura na fabricação de botas e sapatos para venda em atacado. A própria superprodução de tais máquinas obriga seus produtores, ávidos de encontrar escoamento para seu produto, a alugá-las por um pagamento semanal. Nota 273, no mesmo relatório. Criando com isso uma concorrência fatal para os pequenos proprietários de máquinas. As constantes alterações na construção e o barateamento das máquinas depreciam de modo igualmente constante seus modelos antigos e fazem com que estes só sejam lucrativos quando comprados a preços irrisórios, são utilizados em massa por grandes capitalistas. Por último, como em todos os processos similares de revolucionamento, o elemento decisivo aqui é a substituição do homem pela máquina a vapor. A aplicação da força do vapor se choca inicialmente com obstáculos puramente técnicos, como a vibração das máquinas, as dificuldades em controlar sua velocidade, o desgaste acelerado das máquinas mais leves, etc., obstáculos que, em sua totalidade, a experiência logo ensina a superar. Nota 274. Assim ocorre, por exemplo, no almoxarifado de indumentária militar de Pimlico, em Londres, na fábrica de camisas de Tilly e Henderson, em Londonderry, na fábrica de vestido da firma Tait, em Limerick, que utiliza cerca de 1.200 braços. Se, por um lado, a concentração de muitas máquinas de trabalho em grandes manufaturas promove a aplicação da força do vapor, por outro, a concorrência do vapor com a musculatura humana acelera a concentração de operários e máquinas de trabalho em grandes fábricas. Assim, atualmente, a Inglaterra vivencia, tanto na colossal esfera de produção de acessórios de vestimenta, como na maior parte dos setores da indústria, o revolucionamento da manufatura, do artesanato e do trabalho domiciliar em sistema fabril. Depois de todas essas formas inteiramente modificadas, decompostas e desfiguradas sobre a influência da grande indústria, já terem reproduzido e até mesmo ampliado há muito tempo todas as monstruosidades do sistema fabril.
porém sem os momentos positivos de seu desenvolvimento. Nota 275, que é uma questão do relatório. Tendência em direção ao sistema fabril. Neste momento, a indústria inteira se encontra numa fase de transição e experimenta as mesmas mudanças que experimentaram a indústria de rendas, a tecelagem, etc. Uma revolução completa, aqui em outro trecho. A época da Comissão do Emprego Infantil de 1840, a confecção de meias era ainda um trabalho manual. A partir de 1846, introduziu-se a maquinaria diversificada, atualmente movida a vapor. Em 1862, o número total de pessoas de ambos os sexos e todas as faixas etárias, a partir dos 3 anos de idade, empregadas na confecção inglesa de meias, chegava a cerca de 120 mil. Destas, segundo o Parliamentary Return, de 11 de fevereiro de 1862, apenas 4.063 se encontravam no âmbito de aplicação da Lei Fabril. 275. Acho que ler esse último parágrafo aqui, a gente termina por aqui. Essa revolução industrial, que transcorre de modo natural, espontâneo, é artificialmente acelerada pela expansão das leis fabris a todos os ramos da indústria em que trabalhem mulheres, adolescentes e crianças. A regulamentação compulsória da jornada de trabalho em relação à sua duração, pausas, início e término, o sistema de revezamento para crianças, a exclusão de toda criança abaixo de certa idade, etc., exigem, por um lado, o incremento da maquinaria e a substituição de músculos pelo vapor como força motriz. Aqui, 2 notas, 276. Assim, por exemplo, na produção de cerâmica, a firma Cochrane, da Britannia Pottery de Glasgow, informa: para mantermos nossa escala de produtividade, usamos agora extensivamente máquinas manejadas por operários não qualificados, e a cada dia que passa, estamos mais convictos de que podemos produzir uma quantidade maior do que pelo método antigo. Relatório dos inspetores de fábrica de 1865. O efeito da lei Fabril é contribuir para uma maior introdução da maquinaria. Assim, logo após a introdução da lei Fabril nas olarias, verifica-se um aumento dos tornos mecânicos no lugar dos tornos manuais. Então, por outro lado, para ganhar em espaço o que se perde em tempo, tem-se ampliação dos meios de produção utilizados em comum. Os fornos, os edifícios, etc. Portanto, em suma, uma maior concentração dos meios de produção e, por conseguinte, uma maior aglomeração de trabalhadores. A objeção principal, repetida de modo inflamado por toda a manufatura, ameaçada pela lei Fabril, é, em verdade, a necessidade de um investimento maior de capital para que o negócio se mantenha em sua escala anterior. Porém, no que diz respeito tanto às formas intermediárias entre a manufatura e a produção domiciliar, quanto a esta última propriamente, a verdade é que o solo sobre a qual se alicerçam afunda quando se limitam à jornada de trabalho e o trabalho infantil. A exploração ilimitada de força de trabalho a baixo preço constitui o único fundamento de sua competitividade. Bom, eu acho que podemos ficar por aqui, né? E abrir aí os comentários, mas eu acho que o que fica bastante claro é a questão desse ciclo de expansão, concentração, expulsão de trabalhadores e concentração de novo, né? Então, a indústria, a grande indústria entra ali pela tecelagem, né? Ou seja, pela produção ali mais dos tecidos em si,
concentra capital, expulsa os trabalhadores e geram esse excedente que vão para os trabalhos precários e manuais, etc., na manufatura, e numa escala ampliada, né? Ou seja, porque a matéria-prima também é abundante. Em sequência, aos poucos, a maquinaria, né, o sistema, aqui ele dá um exemplo da máquina de costura, ele avança sobre esse novo setor e aí, de novo, né, você tem a concentração do trabalho, a sistematização dos métodos de trabalho, ou a concentração do capital, dos meios de produção, etc. E, consequentemente, você expulsa esses trabalhadores de novo para o próximo ramo adjacente possível, né? E sempre com uma pressão de baixa dos salários, né? Mesmo que, de certa forma, um trabalho menos insalubre, né? Às vezes, na grande indústria, em comparação ao caso lá das escolas, das Lacing Schools lá, né? Mas sempre a pressão, né? A expulsão dos trabalhadores, esse ciclo sempre se repetindo. Bom, acho que é isso aí, né? Talvez é um bom momento para parar aí a leitura, né? E continuar na semana que vem. Mas só eu procurei aqui essa lei Fabril de 1861 que o Marx fala, né? Ela está disponível no site lá do parlamento inglês, né? E aí só ler aqui o trecho inicial, né? Que ele vai regular o emprego ele usa females, né? Fêmeas, né? Jovens, young persons, aí coloca também youths and children, né? Ou seja, está separando aí o que seria jovens, talvez de 20 anos ou coisa assim, e jovens abaixo disso e jovens bem mais abaixo disso, né? Então, e aí tem um outro detalhe aqui que fala na lei que não é só o emprego, né? Mas também to provide for the education of such children, né? Ou seja, para garantir a educação dessas crianças. Aí volta lá nas escolas de bordado, né? Que eu acho que cumpriam uma das coisas que cumpriam essa tarefa, né? Só para destacar isso, e aí tem várias leis, né, Fabris, né? Desde o início do século XIX vai tendo várias leis Fabris. Essa especificamente é sobre essas lace factories mesmo, né? Mas está lá vou até mandar o link aqui para que, se caso quiser dar uma olhada. No parlamento inglês dá para olhar todas elas, né? Eles deixam tudo publicado. Então, duas observações simples, né? De estímulo ao desenvolvimento técnico, né? Primeiro, ele fala da limitação física, né? Quer dizer, as pessoas, quando ele está falando do trabalho doméstico, você tinha uma limitação natural da produção, né? Quer dizer, você tinha um volume determinado de trabalhadores, você tinha uma produção limitada também, no máximo, por trabalhador, e havia como o Caio tinha falado, uma pressão das indústrias que precediam os materiais que seriam elaborados pelas empresas domésticas, né? Pelo trabalho doméstico. Então, na verdade, ele precisava de uma solução técnica para isso, né? Então, quer dizer, uma das motivações do desenvolvimento técnico era exatamente avançar sobre o trabalho do trabalho doméstico que estava oferecendo uma limitação. O outro fundamento é as próprias leis,
e protegem o trabalhador. Quer dizer, se de alguma forma você tem as lutas trabalhistas que impõem restrições, na verdade há um contorno por parte da burguesia de contornar essas restrições com o aumento, com o desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, então, esses dois estímulos, a limitação física do trabalho doméstico, em contraposição ao avanço dos produtos, dos materiais a serem processados pelo trabalho doméstico, e as restrições legislativas, que fazem com que haja um contorno. Né? Agora, não se deve perder de vista o caráter de denúncia, né, desse capítulo, né? As condições humanas absolutamente deploráveis, ao pensar que essas pessoas não tinham assistência médica, que essas pessoas não tinham direito ao afastamento por doença, não tinham direitos de aposentadoria, não tinham nada. Né? Mas é uma situação impensável para as pessoas que vivem no mundo de hoje. Não sei se exatamente igual seria tão impensável, né? Mas tem a questão das fazendas de cliques. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Eu mandei o link ali, que são, na verdade, grandes estruturas, né? Que tem lá pessoas curtindo vorazmente coisas na internet, assim, o dia inteiro clicando, subcelebridade que compra isso para ter posts que viralizam, etc. Então, mandei ali um link da CNN, né, falando sobre isso. Já dá para ver que as condições não são tão salubres assim, né? É claro que mudou. Eu não tenho dúvida que mudou em relação a essa realidade aí que o Marx está relatando, pelo menos na Inglaterra, né? Talvez tenha mudado. Mas no caso do Brasil também, vira e mexe, eles descobrem lá em São Paulo, no Brás, assim, esses lugares que tem os bolivianos trabalhando para fazer roupa, os venezuelanos, bolivianos, um monte de imigrante no Brasil, e as condições são bem tensas, né? Então, acho que ainda continua presente isso, né? Talvez na Inglaterra não tenha. Talvez na Inglaterra não tenha mais. Durante alguns anos eu fui funcionário da Lacoste, né? Trabalhei lá e fiz o sistema de planejamento e controle da produção deles, né? Então, só para você ter uma ideia, uma jaqueta tem 70 componentes, 70. E a grande parte deles é comprada, né? Por exemplo, existe a produção de zíper é um monopólio. Parece brincadeira, né? Você compra botão, você compra tela, você compra o couro, muitas vezes vai um acabamento, você compra tecido, você compra forro, enfim, você compra um monte de coisas das tecelagens, né? E depois você monta, você corta, tem um processo de infesto e corte, e depois vai para uma célula. Eles dividem a produção em células produtivas. Então, você tem uma célula que faz bermudas e calças, né? Bermuda é um parente da calça, né? Então, tem uma célula especializada em bermudas e calças. Na verdade, isso aí é quase uma representação de uma pequena indústria doméstica. Tá? Então, cada parte vai passando de uma pessoa para outra, até no final, a peça fica pronta. Então, são células de produção. Então, são mini fábricas dentro da fábrica. Então, a parte mais difícil era fazer uma jaqueta, né? A parte mais fácil era fazer
um calção, uma coisa desse tipo. A outra coisa que eu trabalhei também foi na indústria têxtil. Trabalhei um tempo também na indústria têxtil e também na indústria que também tinha produção de brim e produção e o tingimento, né? E a outra coisa interessante que eu passei a minha infância num bairro operário aqui de São Paulo, que não é mais operário, que é o bairro do Ipiranga. É um bairro fabril. E eu acabei de fazer um texto para os meus netos, né, contando, aliás, vários textos meus contando a minha infância. E um deles era sobre as fábricas do bairro do Ipiranga. Então eu comecei a investigar. A primeira tecelagem do Ipiranga foi feita pela família Jafé, onde, inclusive um deles foi ministro de Getúlio Vargas, em 1904, né, que ficava perto da minha casa. Então eu fui investigar, fiz um levantamento, e o bairro do Ipiranga era totalmente um bairro de indústria têxtil, né? Tanto é que o bonde que ia até o Ipiranga chamava, o ponto final era o ponto fábrica, que era o começo da Via Anchieta. E então a indústria têxtil, que aí o Marx faz é o berço da Revolução Industrial, veio para o Brasil praticamente no começo do século XX, né, no bairro do Ipiranga. Então era um bairro, eu me lembro da hora do almoço, que todas as operadas saíam para... Não tinha refeitório, todo mundo comia marmita, e comia marmita praticamente na calçada, né? E era pejorativo chamar as fabriqueiras. As operárias tinham uma conotação muito negativa naquela época. A minha irmã mais velha trabalhava em fábrica, era tida como uma profissão ruim, né, para as moças, né? Então, toda a minha vida está ligado a essa indústria que ele está falando, tanto na minha infância quanto na minha vida profissional. Era isso. Nossa, não, interessante aí o relato. Valeu por compartilhar. É muito interessante, né? São esses ciclos, né? Agora, hoje, né, não se tem nem essa indústria, né, sobrevive mais no Brasil, né? Então, Pois é, essa indústria que eu trabalhei de tecelagem era do Grupo Camargo Correia. Foi a primeira fábrica do Grupo Camargo Correia em Jaú. uhum. E era uma fábrica de juta, de sacos de juta para o café. Então, a fábrica era de taco de madeira. Quer dizer, era uma fábrica muito interessante. Depois, quando o saco de café deixou de ser juta, para ser com uma outra fibra, eles mudaram e começaram a transformar essa fábrica em uma fábrica de brim, né, para fazer uniformes profissionais, essas coisas todas. Mas tá ligado ao café, que você faz sempre, o Leonardo faz sempre menção do Oeste Paulista, né, do café. Então precisava de uma fábrica que fazia a sacaria, né, e era uma indústria têxtil, né, e eu cheguei a fazer sistema para eles lá. E depois lá na Lacoste, a Lacoste também tinha a seção de malhas, de malharia. A malharia era feita por máquinas também, máquinas movidas à eletricidade, mas máquinas com uma regulagem super difícil. E eu vi a chegada das máquinas japonesas, circulares, para fazer malha de lã, que eram programadas por
fita cassete, praticamente se colocava, toda a máquina já era automática, então não era necessário regular a máquina se autorregulava por intermédio de um software. Ao passo que ao lado tinha uma porção de máquinas, um grande saguão, cuja a regulagem era mecânica. Então, dava um trabalho enorme, porque a máquina se desgastava e a regulagem tinha que ser feita máquina por máquina para fazer, enquanto que os japoneses vinham não os chineses ainda, os japoneses vinham com máquinas que eram programáveis. Quer dizer, foi uma grande revolução, teve que sucatear tudo. Bom, ficamos por aqui essa semana, né? Retomamos na próxima. Deixa eu parar a gravação aqui. Combinado.